Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de excludentes de ilicitude, né? Vimos aí algumas excludentes da parte especial e ainda tem algumas excludentes para comentar contigo, tá? Então, rememorando, existem excludentes previstas no Código Penal, parte geral, eu tenho lá 4 excludentes de ilicitude, o LI, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Essas 4 são previstas no Código Penal, no entanto, somente 2 são regulamentadas. Somente legítima defesa e estado de necessidade. Existem as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude, consentimento do ofendido. E existem as causas especiais, que alguns crimes ou algum capítulo, né, às vezes envolve mais de um crime, traz ali algumas excludentes, ou traz ali uma excludente relacionada àquele crime. Tudo bem? Tranquilo? Então na tela vimos aí a excludente relacionada ao aborto, né? Excludente relacionada ao aborto. Aborto necessário, né? E por último, falamos do aborto de feto anencéfalo, a DPF 54, tá? Não se confunde aí com microcefalia. A anencefalia é a ausência de céfalo, ausência de cérebro. Microcefalia é diminuição cerebral, ok? Continuando. Artigo 150, parágrafo 3º do Código Penal. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência a qualquer hora do dia ou da noite, quando o crime está ali sendo praticado ou na iminência de o ser. Ou seja, o próprio código, né, o próprio artigo relacionado ao crime, o 150 é o crime de violação de domicílio. Aí vem o parágrafo 3º e fala, ó, não é crime, se for dessa forma assim, não é crime. Alguns doutrinadores entendem que temos aí excludentes de ilicitude, tá? Temos aí umas excludentes de ilicitude. Tudo bem? Excludentes de ilicitudes específicas para o crime de violação de domicílio, tá? Excludentes de ilicitude especiais para o crime de violação de domicílio. Toda vez que eu falo de violação de domicílio, eu não deixo passar. Violação de domicílio é um crime contra a pessoa. Não é crime contra a vida, tá? Já vi materiais por aí dizer que é crime contra a vida. Não, não. É crime contra a pessoa. Está dentro do título dos crimes contra a pessoa, 121 a 154b do Código Penal. Professor, por que não é crime contra o patrimônio? Porque, olha só, presta atenção. A violação de domicílio, você tem que pegar a essência da coisa. Quando eu falo em domicílio, você tem que pegar aquela diferença. Inclusive nos Estados Unidos tem aquela diferença de house and home. No Brasil eu posso falar de residência e lar. A violação de domicílio não é violar a residência só, e sim violar o lar. Violar a intimidade da pessoa. Então, se eu estou violando a intimidade da pessoa, é violação de domicílio. Logo, por isso que o crime de violação de domicílio é um crime contra a pessoa. Violação de sua intimidade. Perfeito? Tranquilo? Violação de domicílio não é crime contra o patrimônio, tá? Não é crime contra o patrimônio. É crime contra a pessoa. Crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. O primeiro crime contra o patrimônio é 155, tá? Não, 150 aqui ainda, né? Violação de domicílio está no 150. O primeiro crime contra o patrimônio é o furto, 155 do Código Penal. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Show de bola. Trouxe aqui o 142 que fala, ó, não constitui injúria ou difamação punível a ofensa enrogada em juízo, na discussão da causa. Alguns doutrinadores entendem também que são causas especiais de excludente de ilicitude. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, e o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Só dando uma pincelada, tá? Não estou aprofundando nada, só uma pincelada. Ao estudar crimes contra a honra, você terá um aprofundamento necessário do artigo 142 do Código Penal. Nos casos dos incisos 1 e 3, aquele que dá publicidade responde. O 2 não, porque o 2 já é público, né? Crítica literária, artística, já é público. Artigo 37 da Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais, vai dizer o seguinte, isso aqui é interessante, ó. Não é crime o abate animal. Não é crime abater, matar o animal. Então não é crime matar animais.
Porque matar animais é crime. Matar, maus tratos e a matança de animais é crime. É crime previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Maus tratos de animais, artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, matar um animal é crime ambiental. Tudo bem? É crime ambiental. Perfeito? É um crime contra a fauna. Ok? Matar um animal, maus tratos de animais é crimes contra a fauna. Então a gente fala às vezes em meio ambiente, só imagina floresta, flora. Não. Crimes contra animais são crimes ambientais. Crimes contra a flora, quando eu tenho ali desmatamento de área de preservação permanente, destruição de florestas, aí é crime contra a flora, também é crime contra o meio ambiente. Mas os crimes contra os animais também é meio ambiente, tá? O meio ambiente animal aqui é crimes contra a fauna, perfeito? Começa lá no artigo 29 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. E aí o que faz o artigo 37? O 37, ele pega os crimes contra a fauna, todos eles, e fala assim, olha, dentre esses crimes aí, não será crime o abate, em situações específicas, excludente de licitude para o abate animal. Tudo bem? Na tela. Então não é crime o abate animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome ou do agente ou de sua família. Então, a primeira excludente, a própria lei chama de estado de necessidade. É o estado de necessidade famélico, né? Estado de necessidade famélico, para matar a fome. Então o agente, ele mata o animal para saciar a sua fome, porque ele está morrendo de fome. Nesse caso, esse abate não será considerado crime. Tudo bem? Professor, tem lá o javali lá que eu não posso matar e tal, mas eu estou morrendo de fome. Só tem ele. Matou, não tem problema. Ok? Segundo, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. O animal, algum tipo de animal, ele está destruindo as lavouras, ele está destruindo os rebanhos, os pomares. E aí, desde que exista uma autorização expressa da autoridade competente, o abate daquele animal normalmente fica autorizado. Então, lá na região sul do país, tivemos uma época que, vou chamar aqui de manadas lá de javalis, porco do mato, estavam destruindo. E quando eu falo manada, utilizando aqui uma analogia, quando eu falo manada, eu vi vídeos que ficava lá 1 minuto passando grupinhos. 1 minuto, sem parar. Era muito. Então vinha derrubando tudo. E aí foi autorizado o abate desse animal. Tá? Foi autorizado aí o abate do animal na região sul, no Rio Grande do Sul. Tá? Na região sul do país. Perfeito? Esse abate animal aqui é quando o animal está atacando o rebanho, o pomar, a lavoura e não o homem. Tudo bem? Ele não está atacando o homem. Tranquilo? Na tela. Está atacando a lavoura. E terceiro, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, animais nocivos, já caracterizados pelo órgão competente, eu posso abater. Mesmo que não esteja atacando lavoura, nada. Exemplo, um bom exemplo disso aqui, cobra. A cobra. Cobra normalmente já caracterizado como um animal nocivo, né? Cobras venenosas, é possível o abate sem que isso seja crime ambiental. Tá? Só por ser nocivo. Tá? Só por ser nocivo, nada mais. Tranquilo? 3 situações. Professor, e se o animal lá, o leão, no Brasil não tem, né? Mas imaginar que fugiu do zoológico. Eu tenho lá um animal feroz que ele foi na minha fazenda, mas ele não atacou a lavoura. Ele me atacou. Estava dentro da minha casa, ele entrou na minha casa. Né? Deparei-me com um jacaré dentro da minha casa. Jacaré, se bem que jacaré dá para colocar aqui animal nocivo. Mas vamos imaginar que não tenha sido caracterizado como animal nocivo. Ó, se é caracterizado como animal nocivo, já é possível o abate. Se ele não for caracterizado como animal nocivo, mas me atacar, aí é possível eu me utilizar do estado de necessidade geral do Código Penal.
O ataque de animais, um pitbull, por exemplo, um cachorro. O cachorro me atacou na rua. Eu vou lá e mato o cachorro. Isso é estado de necessidade. Estado de necessidade. Professor, já ouvi falar que era legítima defesa, né? Uma agressão contra mim. Não, legítima defesa é uma agressão injusta humana. É quando a agressão é humana. Logo, se esse animal foi induzido por um homem, atenção, se esse animal foi induzido por um homem, aí não é mais estado de necessidade. Aí se torna legítima defesa. Então, ataque de animais, estado de necessidade. O animal atacou minha lavoura. Se atacou a lavoura, é excludente específica, desde que tenha uma autorização específica da autoridade competente. Excludente específica da lei dos crimes ambientais. Animal me atacou, estado de necessidade. O animal, o cachorro me atacou, induzido pelo homem. Ele é uma longa manus da agressão humana. Ele é uma longa manus da agressão humana. Animal me atacou, induzido pelo homem. Opa, deixa de ser estado de necessidade e se torna legítima defesa. Tudo bem? Ponto extremamente importante para a sua prova, tá? Uma questãozinha bonita aí pode cair para você. Perfeito? Tranquilo? E por último, né, o primeiro caso que já falamos para saciar a fome, tá? O estado de necessidade famélico. A lei fala estado de necessidade, mas é um estado de necessidade específico da lei dos crimes ambientais, tá? Estado de necessidade específico da lei dos crimes ambientais. Um comentário que eu deixei passar, em relação ao aborto, a lei fala do aborto praticado pelo médico. A lei fala do aborto praticado pelo médico. Então, se o médico pratica o aborto para salvar a vida da gestante, para ele, eu tenho uma excludente específica lá nos crimes de aborto. Para o médico, eu tenho aquela excludente específica lá nos crimes de aborto. Professor, mas aí eu não cheguei ao hospital, mas veio uma enfermeira aqui em casa e para me salvar ela praticou o aborto. O aborto praticado pela parteira, pela enfermeira, para me salvar. Não foi o médico. Eu tenho duas saídas para isso. Duas saídas. Primeiro, eu posso me utilizar da norma do médico para a enfermeira, a norma do Código Penal, com analogia. Analogia em Bonaparte, né? Posso utilizar a analogia. A norma do médico, eu pego, não, vou usar essa aqui, para a enfermeira não tem? Não, vou pegar do médico e usar na enfermeira. Semelhança, por semelhança. Isso é analogia. Só que essa analogia é em Bonaparte, não é em Malaparte. Não estou criando um crime, não estou penalizando. Estou aplicando uma excludente. A analogia em Bonaparte é possível no direito penal. Ou então, uma outra saída interessante, que isso tem sido falado pela doutrina, para a enfermeira não existe excludente especial. A excludente especial é para o médico, mas para a enfermeira existe a excludente geral, estado de necessidade. Então, para o médico, existe uma excludente especial, lá no 128 do Código Penal. Para a enfermeira, ela pode se utilizar do estado de necessidade, da parte geral do Código Penal. Tá? Da parte geral do Código Penal, sem problema também. Tá? Estado de necessidade geral para enfermeira. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos adiante. Uma perguntinha boa aí de prova. Show de bola. Trouxe aqui a Lei 12.850, de 2013. Essa lei aqui é a Lei de Organização Criminosa. Essa lei, ela foi escrita, ajudou muito na escrita, foi uma ideia que surgiu da Associação de Delegados de Polícia do Distrito Federal. Eles que escreveram, que deram a ideia da lei, correram atrás de sua aprovação. E eu digo com muita sinceridade, não participei nada dessa lei, não participei nada. Na época eu nem era do Senado, eu entrei no Senado em 2014. Mas eu digo com muita sinceridade, essa lei, a Lei 12.850 de 2013, é a lei que mudou o Brasil. Tá? Essa lei aqui é a lei que mudou o Brasil. Trazendo institutos novos de investigação, técnicas mais avançadas de investigação, trazendo a colaboração premiada. Diversos casos de lava-jato só foram possíveis por causa dessa lei. Tá? Diversos casos de lava-jato só foram possíveis por causa dessa lei. Tá? Depois que essa lei veio, trazendo ali alguns institutos, colaboração premiada, infiltração, principalmente a colaboração premiada. Tá? A colaboração premiada foi um instituto aí que mudou a forma de investigação no Brasil. Com investigação, conseguimos chegar em altas autoridades por causa da colaboração premiada. Tá? Por causa da colaboração premiada.
Tudo bem? Na tela. Olha o que essa lei traz pra gente, ó. O artigo 10C, incluído pela Lei 13.964. Se você não conhece a Lei 13.964 de 2019, eu te apresento. Tá aí, Lei 13.964. Pacote anticrime. Pacote anticrime. Tudo bem? Apresento-lhe a Lei 13.964. Pacote anticrime. Diversas alterações, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Organização Criminosa, Lei de Execução Penal, Lei de Interceptação Telefônica, Lei dos Crimes Hediondos, diversas alterações. Olha o que fala o artigo 10C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Não comete crime. Então esse termo não comete crime, ele é relacionado com o quê? Com o excludente de licitude. Eu tenho aqui uma excludente de licitude especial. Existe uma escrita muito parecida com essa, relacionada aos crimes de pornografia na internet. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo, vou lembrar o artigo para você. Artigo 190, tá depois do 190, 190A e seguintes. Também tem uma previsão muito parecida com essa, que não comete crime o agente policial que oculta sua identidade para investigar por meio da internet crimes de pornografia infantil. Mesma escrita. Um caso aí de excludente de ilicitude. O agente policial infiltrado que deixar de observar as estritas finalidades da investigação responderá pelos excessos. Responde por excesso, né? Trouxe também o artigo 13, para você ver a diferença. Ó. O 13 é invertido. O 13 é interessante. Eu tinha uma crítica ao 13, o 10 consertou a crítica do 13. Ó. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade de investigação responderá pelos excessos praticados. O agente que não guardar... Está falando aqui de agente infiltrado. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. O 13 ele é invertido, né? Ele deve ser lido primeiro o parágrafo único. Primeiro você lê o parágrafo único. Aí o 10C conserta, né? O 10C está certo. Porque primeiro você tem que falar o seguinte, olha, o agente infiltrado, quando ele pratica uma conduta lá, criminosa, aquilo é crime? Depende. Se ele pratica em inexigibilidade de conduta diversa, eu tenho uma causa de exclusão da culpabilidade, não é causa de exclusão da licitude. Então o 13, o artigo 13, como regra geral, ele traz uma causa de exclusão da culpabilidade pelos crimes praticados pelo infiltrado. Os fatos típicos, melhor dizendo, praticados pelo infiltrado, eu tenho uma causa de exclusão da culpabilidade. E eu já vi perguntar em prova. Quais crimes ele pode praticar? Quais fatos típicos ele pode praticar? Sempre digo, todos, desde que seja inexigível, conduta diversa. Todos, desde que seja inexigível, conduta diversa. Até matar, às vezes. Às vezes ele está lá dentro da organização criminosa e ele é colocado numa situação que ele é obrigado a matar. Se ele não matar, ele morre. É inexigível uma outra conduta para ele. Se ele não matar, ele morre. É inexigível uma outra conduta para ele. E aí você lê o caput do 13. Opa, responde pelo excesso, claro. Tá? Aí você lê o caput. Ele deve responder pelo excesso. Tudo bem? Então, condutas praticadas por infiltrado é inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade. Mas, se for uma infiltração na internet para buscar ali indício de autoria e materialidade de crimes de organização criminosa, aí é excludente de ilicitude. Tudo bem? Na tela. O 10C vem na ordem correta, né? Primeiro ele fala que é excludente de ilicitude, depois ele traz aqui que a gente responde pelo excesso. O 13 é invertido, né? Primeiro fala que responde pelo excesso, depois fala que é caso de inexigibilidade de conduta diversa. Então, condutas praticadas por infiltrado e inexigibilidade de conduta diversa. Se for na internet, excludente de ilicitude. Ok? Então, um é inexigível conduta diversa, o outro é não comete crime. Então, uma boa questãozinha de prova, né? Uma excelente questãozinha de prova. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Vamos adiante. Artigo 42, parágrafo único do Código Penal Militar. Trouxe aqui para você também. Artigo 42, parágrafo único.
O artigo 42 do Código Penal Militar, ele traz as excludentes de ilicitude gerais do Código Penal Militar. Tá? Excludentes de ilicitude gerais do Código Penal Militar. As mesmas do Código Penal. Tudo bem? Estado de cidade, legítima defesa, as mesmas. E aí vem o parágrafo único e traz uma excludente de ilicitude específica do Código Penal Militar, que não tem no Código Penal comum. Isso aqui é só no Código Penal Militar. Coloca na tela. Não há igualmente crime, ó, não há crime, né? Olha o termo aí, ó. Não há crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. O saque aqui de piratas, né? Antigos piratas. É só lembrar daquela figura lá do capitão do navio, que normalmente vem gritando, vem batendo nos outros. Então, se ele está praticando aquela conduta para evitar o terror, evitar a desordem, evitar a rendição, ok? 30 graus abram bordo. Não é crime, é excludente de ilicitude. Doutrina vem chamando essa excludente de estado de necessidade. Então, estado de necessidade especial. Tá? Estado de necessidade especial. Perfeito? Tranquilo? Podemos ir adiante. Show de bola. Elemento das excludentes, né? Então, com isso, você já viu, já deu uma pincelada em quais são as excludentes. Quais são as excludentes? Opa, li. Legítima defesa, estado de cidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular no direito. Agora demos uma passada em excludentes especiais. Demos aqui uma passada em excludentes especiais. Algumas excludentes previstas em legislação especial ou na parte especial do Código. Perfeito? Daremos continuidade, tá? Daremos continuidade. Vou falar aqui dos elementos das excludentes, falo de discriminante putativa e falo de causas supralegais, né, o consentimento do ofendido, e vou adiante. Aí depois eu aprofundo cada excludente. Perfeito? O que falar dos elementos da excludente? Elementos da excludente, a pergunta é, como é formada uma excludente? Como é formada uma excludente de ilicitude? A excludente de ilicitude, eu chamo ela, a norma que está no excludente, eu chamo ela de norma permissiva. Tá? A causa de justificação, ela vai estar numa norma permissiva, um tipo penal permissivo. Perfeito? Na tela. Esse tipo penal permissivo, ele é formado pelo elemento objetivo, os elementos objetivos, na verdade, e o elemento subjetivo. Pelos elementos objetivos e o elemento subjetivo. Os elementos objetivos são os elementos previstos para a excludente. Então veremos que estado de necessidade tem os seus elementos objetivos. Veremos aqui para o abate animal, temos alguns elementos objetivos em alguns casos. Opa, em estado de necessidade para saciar a fome, isso é um elemento objetivo. Para proteger lavoura, desde que assim autorizado pela autoridade competente, elemento objetivo. Ok? E o que é o elemento subjetivo? O elemento subjetivo é você praticar a conduta com dolo de praticar aquela conduta. O elemento subjetivo é você praticar a conduta pensando em praticar aquela conduta num excludente. Você pratica e fala, não, eu estou praticando isso em legítima defesa. Se não existir esse elemento subjetivo, não há que se falar em excludente de ilicitude. Por mais que objetivamente você esteja num excludente. Por mais que objetivamente você esteja num excludente, se não existir o elemento subjetivo, não há que se falar em excludente de ilicitude. Dois pontos interessantes, tá? Um é uma curiosidade e o outro é um ponto interessante de prova. Curiosidade. Por que se verifica o elemento subjetivo na excludente? Porque na teoria causalista, na teoria causal, na teoria mecanicista, o dolo e a culpa, você já ouviu falar isso diversas vezes, né? O dolo e a culpa estavam na culpabilidade. Na teoria finalista, o dolo e a culpa vão para dentro da conduta. Quando o dolo e a culpa vão para dentro da conduta, para que eu tenha um crime, exige-se uma conduta dolosa ou culposa. E para que eu tenha um excludente de ilicitude, exige que essa conduta tenha sido praticada com dolo de excludente. Então, pode colocar na tela, seguinte, ó, fato típico mais ilícito mais culpável. Quando dolo e culpa saem daqui para cá,
na teoria finalista, ele passa a ser olhado também pela ilicitude, porque a conduta, né, a excludente de ilicitude é uma conduta permissiva. Logo, essa conduta tem que ser praticada com dolo. Dolo de excludente. Ok? Essa conduta, para que tenhamos um excludente de ilicitude, essa conduta tem que ser praticada com dolo de excludente. Esse é o elemento subjetivo da excludente de ilicitude. Vamos a um exemplo de prova. Imagina o seguinte, imagina que eu sou um matador. Sou um matador e eu atiro muito bem. Eu sou um matador que eu ganho dinheiro para isso, eu sou um mercenário, né, um homicida mercenário. E a minha forma de atuação é matar à distância, até porque eu atiro muito bem. Então o que eu faço? Eu fico normalmente verificando a pessoa em casa e de longe eu, né, estaciono meu carro longe, vou lá e atiro e acerto na pessoa lá dentro da casa. É a minha forma. Pego o carro e vou embora. Verifico se tem alguma câmera, não tem câmera, ok, vou lá e realizo. Troco de carro, pego placa falsa e tal, dou meu jeito. Belo dia, eu recebo um trabalho. Falei assim, ó, você tem que matar tal pessoa. Falou, nossa, que beleza, tranquilo, matar essa pessoa tranquilo. Porque ela mora num prédio. E na frente tem outro prédio. Tá? Na frente tem outro prédio. E eu consigo acesso muito fácil ao terraço desse outro prédio. Vou lá no terraço, então. Vou lá no terraço, miro na pessoa, atiro e mato. Só que é o seguinte, quando eu atirei nela, pela janela, ela estava prestes a matar a esposa. O cara que eu matei, ele ia matar a esposa. Ele ia matar a esposa naquela hora. E quando eu atirei, coincidências da vida, eu salvei a esposa. Pergunto, estou eu em legítima defesa de terceiros? Estou eu em legítima defesa de terceiros? Sim ou não? Não. Porque, embora objetivamente eu esteja em legítima defesa, de forma objetiva, olhando somente a conduta, se eu olhar só para a conduta, eu atirei em alguém porque eu atirei em alguém e esse alguém ia praticar um crime contra outro. Objetivamente eu estou em legítima defesa de terceiro. Mas subjetivamente eu não estou. Logo, eu não estou em legítima defesa de terceiros. Porque não há dolo de excludente, não há o elemento subjetivo. Não há o elemento subjetivo. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Professor, o elemento subjetivo é só o dolo? Sim. Você tem que estar com dolo de excludente. Veremos que é possível a culpa, mas no caso de culpa você responde pelo crime. Tá? No caso de culpa, veremos o que seria essa culpa, você responde pelo crime, culposamente. Nesse elemento subjetivo, dolo de praticar a conduta, é que surge o erro. Porque às vezes o agente ele está em erro. É quando ele erra nesse dolo. Ele acha que está em legítima defesa, ele acha que está em excludente, mas não está. É a chamada discriminante putativa. Então o que é a discriminante putativa? Quando a gente erra no elemento subjetivo. Quando a gente erra em relação à excludente. Ele acredita que está em excludente, mas não está. Tudo bem? Ele erra no elemento subjetivo. Ele acredita que está diante de uma excludente, mas não está. Isso é a chamada discriminante putativa. Essa eu irei aprofundar muito contigo. Tá? Eu irei aprofundar muito, porque existe uma dificuldade muito grande dos alunos em entender discriminante putativa. Tá? Existe uma dificuldade bem grande. Então fique tranquilo que eu vou falar de discriminante putativa aqui, e quando eu for tratar de erro de tipo de proibição, caso você também assista, eu vou falar de novo, tá? Vou tratar de novo de discriminante putativa. Tudo bem? Um tema bastante interessante que poucos alunos têm o domínio, tá? O domínio de discriminante putativa. É um dos temas que eu digo, não sabe direito penal. Tá? Dominar discriminante putativa é um compromisso meu contigo, tá? É um tema que vai te diferenciar dos demais alunos. E sempre gosto disso, diferenciar os meus alunos, tá? Tem que ter algo a mais, Por quê? Porque no concurso tem que estar na frente, né? Concurso é concorrência, fazer o quê? Faz parte, né? Então, todo mundo tirou 100, aí não adianta, vai para a idade, né? Todo mundo tirou nota 10, vai pela idade. Não, tem a concorrência. E eu preciso diferenciar você. Tá? Eu preciso te diferenciar para estar na frente lá no concurso e você ser aprovado, tá? Esse é o meu compromisso contigo. Tudo bem?
Esse aprofundamento deixarei então para o próximo bloco. Tchau, tchau.